Olá pessoal, bem-vindos ao VideTalks. Hoje vou conversar com quem comanda a tecnologia do maior marketplace automotivo da América Latina. Daniel Polichuk, um executivo com mais de 25 anos de atuação na indústria de TI. Sua trajetória inclui liderança de operações complexas em gigantes como TransUnion e Borland. Nesse papo, vamos explorar como tecnologia se tornou peça central em negócios de alta escala e os desafios de quem está no comando dessas decisões, do papel do CTO à chegada da inteligência artificial. Daniel, seja muito bem-vindo. Prazer, Fabrício. É um prazer estar aqui. Obrigado por me convidar. Muito bom. Para começar, gostaria que você contasse um pouco sua trajetória para a gente. Cara, assim, quando eu era pequeno, eu era aquele nerdzinho, né, clássico, que sempre gostava de videogame, gostava de computador, o pessoal jogando bola lá embaixo e eu lá em cima programando na minha casa, né? Claro que com o tempo fui resolvendo essa questão, mas sempre adorei tecnologia, cara. Então, diferente de algumas pessoas, né, que têm dificuldade de saber o que eles vão fazer da vida, eu sempre soube o que queria fazer. Queria trabalhar com tecnologia. Quando era pequenininho, eu falei, quero ser cientista. Mas, pô, mais difícil, né? Então, resolvi ir pro lado da tecnologia mesmo. Então, estou aí nesse tempo todo, comecei minha carreira, como a maioria das pessoas, saindo da faculdade, querendo abrir seu próprio negócio. Claro que não dá certo, o primeiro negócio você abre, né? Mas foi um grande aprendizado para mim e já logo depois comecei a trabalhar na Borland, que era uma empresa que na época era uma empresa super conhecida no Brasil, fazia uma ferramenta de desenvolvimento que era super popular, que todo mundo usava, que era o Delphi. Nessa época todo mundo amava o Delphi. Eu tive o prazer de trabalhar nessa empresa, foram 6 anos e comecei como um consultor, né? Tinham diversos projetos, né, que ensinavam as pessoas a programar e como desenvolver software. E eu era uma dessas pessoas, dava aula e era consultor. Fui crescendo lá dentro, cheguei a uma posição de diretor de Professional Services, que é essa área da Borland que dava consultorias, ensinava as pessoas a programar e como fazer software, né? E tive a oportunidade de morar no exterior com a Borland, fiquei 2 anos praticamente, em Chicago, pela Borland, saí de lá como Global Technical Account Manager da empresa, com assim, clientes importantes, grandes, viajei em diversos lugares do mundo, foi super rico para mim. E logo depois fui trabalhar numa empresa de um amigo meu, né? Que na verdade meu amigo meu era o líder dessa empresa, ele me convidou, me salvou do frio, do gélido frio do Chicago. Vim trabalhar com ele aqui. Não sei se você ouviu falar. Marco Flávio, conhece? Não. Trabalhei com ele numa empresa muito bacana também. Foi muito legal reencontrar o Marcão. O Marcão é um amigo meu de faculdade, passamos muitas experiências legais juntas, inesquecíveis. Estamos juntos até hoje, mantemos contato e etc. Comecei a trabalhar com o Marcão. Trabalhei com o Marcão durante por volta de 1 ano e pouquinho, né? Numa empresa de trade marketing, primeiro contato que eu tive com marketing, vocês são dessa área, foi muito bacana. Tudo que eu fiz na minha vida com tecnologia foi muito legal porque me colocou em contato com diversas indústrias diferentes, né? E essa foi a primeira vez que eu tinha entrado em contato com marketing. No lado que eu aprendi tudo, já sei tudo disso. BTL, ATL, era BTL, era below the line, era um negócio de trade marketing. Foi muito bacana, aprendi muito. Saí de lá, foi uma empresa chamada Crivo, que era uma empresa que tinha uma solução, primeiros passos no mundo do crédito, né? Tinha uma solução automatizada de decisão de risco e crédito. Já como CTO, vim como CIO aqui, trabalhar no Brasil, trabalhar com o Marco Flávio. Depois fui como CTO para essa empresa. Era uma empresa que tinha essa solução que todo o mercado usava, né? Você vai pedir crédito, vai pedir um empréstimo, vai pedir fazer um financiamento, vai pegar um seguro. Todo mundo usava essa solução, que era a solução chamada Crivo. Fui num movimento de meio que profissionalização da gestão da companhia, junto com outros executivos, meio que preparando a companhia para algum evento que pudesse ser um M&A, pudesse ser algum tipo de investimento para alavancar a empresa. A empresa era super bem sucedida, quanto mais recursos ela tivesse, mais ela ia crescer. E aconteceu, né? No meio do meu período lá, fiquei lá uns 4 anos, em uma empresa americana chamada TransUnion, que é uma empresa, um dos maiores birôs de score de crédito, de informações de crédito do mundo, né? Que aqui no Brasil todo mundo conhece a Serasa, né? Serasa, que é super importante, é da Experian aqui no Brasil. TransUnion lá fora é tão grande quanto a Experian, que é a dona da Serasa. Então, foi super bacana, eles entraram no Brasil, o primeiro passo que eles deram no Brasil foi através dessa aquisição. Continuei lá durante 2 anos, viajei para Chicago de novo, não adianta. Chicago tá no meu sangue, volto para lá o tempo todo, amo aquela cidade, apesar do frio. Foi muito legal também. Tive esse primeiro contato com crédito, com M&A. E tinha um amigo meu de infância, super amigo, que trabalhava no concorrente. E toda hora que a gente se encontrava, não podia falar. Podia falar sobre trabalho. Era só
coisas assim, não relacionadas ao trabalho. E um certo dia, estávamos nós num hotel, tomando vinhozinho. Também Marco Flávio foi importante nessa época, foi muito bacana. Poxa, me chamando para, finalmente a gente vai poder falar de trabalho aqui. Porque eu estou com uma ideia muito legal de montar uma startup nesse mundo de crédito, que eu já estava há 4 anos nesse universo, que é uma startup que foi o primeiro marketplace de crédito do Brasil. Foi muito bacana. Esse meu amigo Ricardo Calestein me chamou, eu aceitei. De pronto, mergulhei. E nunca vou esquecer também o Marcão, do meu lado, nesse começo, virou para mim e falou, cara, a única forma de se empreender é você queimando as suas pontes. Queima a ponte e vai de cabeça. E nunca esqueci, foi isso que a gente fez. Foi muito legal. Foram 8 anos trabalhando empreendendo. E aí sim, a tecnologia me colocando de frente a frente com o mundo B2C. Né? Eu trabalhava muito com B2B, né? Eu dava consultoria e tudo mais. Né? Mesmo nessa empresa de trade marketing, os clientes eram clientes de consultoria. De trade marketing são as empresas, né? Não são os consumidores finais, essencialmente, apesar de eles estarem sempre no foco. Mesma coisa na empresa de crédito que eu estava, que era Crivo, que foi comprada pela TransUnion. Os clientes eram todos pessoas jurídicas. E foi a primeira possibilidade que eu tive de trabalhar com B2C direto. Entrar em contato com um varejo, vamos dizer assim. E foi muito bacana. Toda a experiência que eu faço, cara, é uma experiência de muito aprendizado. Acho que uma das coisas mais importantes nas nossas carreiras de tecnologia está aberto ao aprendizado. Tanto de negócios, que é o que essas diferentes passagens nos dão, quanto tecnologia em si. Né? Você tem que estar sempre atualizado. E durante esses 8 anos de empreendimento, eu aprendi marketing, mais ainda, do lado do B2C do marketing. Tive que me envolver com recursos humanos, com risco de crédito, com estatística, com diversas coisas que antes eu não tive contato. Então, foi um momento muito rico da minha carreira. Eu saí dessa empresa, meus sócios continuaram durante o tempo, depois eles saíram também, a gente vendeu, vamos dizer assim, a nossa empresa. E aí, finalmente, vim trabalhar na Web Motors. Já estou há 5 anos e pouco na Web Motors. É uma empresa incrível. É outra história se trabalhar numa empresa que é líder no seu mercado, e é líder distante. As últimas pesquisas mostram Web Motors, 70% do share of voice no mercado de marketplaces online automotivos, que é uma coisa muito grande. Né? O segundo lugar, imagina onde está super distante, apesar de ser relevante. Então, para a gente, muito legal estar nessa posição, e é um grande desafio, quando você está numa empresa que ela é líder, que você precisa continuar inovando. Porque, naturalmente, quando você está em primeiro lugar, numa posição dessa de primazia, a tendência que você tem é de você dar uma segurada. Afinal, estou em primeiro lugar, o segundo lugar está lá longe, não preciso inovar, não preciso ir para frente, só que não é assim que a gente pensa. Se a gente não inovar, se você fechar os olhos e deixar o mercado evoluir, você ficar parado no lugar, o que vai acontecer? Você vai virar obsoleto. Né? Então, esse DNA de inovação está sempre comigo, está sempre na minha carreira toda e continuou. Na Web Motors, apesar de ser o primeiro lugar, maior marketplace, se você não continuar inovando, você morre na praia. Então, cara, essa é a minha história. Estou indo fazendo um movimento diferente, ainda mesmo dentro do próprio grupo, não posso entrar em muitos detalhes agora, mas é uma continuidade dessa jornada que eu tenho. Cara, muito legal, trajetória incrível, e você já vem há muitos anos nessa posição de CTO, né? Como você define hoje, qual é o papel do CTO hoje e se mudou muito ao longo do tempo? Cara, tem mudado, né? Antigamente, CTO era um cara mais técnico, e é preciso que você ainda mantenha a sua veia técnica para você apoiar as pessoas nas melhores decisões e participar de decisões de arquitetura, são coisas super relevantes, e essa posição, se você tem essa visão, é um grande diferencial. Mas o maior aspecto, vamos dizer assim, com qualquer liderança, é você lidar com as pessoas. Como você faz com que as pessoas estejam confortáveis, se sintam seguras para poder evoluir, para poder continuar inovando, que é essa questão. A inovação ela não surge do nada. Ela surge das ideias das pessoas, as pessoas que estão fazendo pesquisa de mercado, que estão entendendo como é que é o comportamento do seu cliente, do seu usuário, e buscando um diferencial para que ela para aquela sua jornada que você dá para o seu cliente esteja cada vez melhor, mais segura, qualquer atributo de valor que faça sentido para o seu negócio. Então, o papel do CTO é combinar esse ingrediente que é crítico na posição, que é arquitetura, tecnologia, soluções inovadoras, com você poder ter um time de alta performance. E time de alta performance você constrói, ao meu ver, com relações de confiança, relações de transparência e dando oportunidade para que as outras pessoas se desenvolvam. Né? Imagina, lá na Web Motors eu tenho por volta de umas, 220 pessoas em tecnologia.
Tem empresas muito maiores, mas é uma empresa razoavelmente grande. Você conhecer essas 220 pessoas não é uma coisa tranquila. Uma das primeiras coisas que eu fiz ao entrar lá foi criar um fórum onde eu me exponho a cada um dos times da companhia, onde eu pessoalmente participo e falo com desde o estagiário, o cara mais júnior, até a pessoa mais sênior do time. E as pessoas têm a liberdade e se sentem confiantes para conversar comigo, ouvir o que eu tenho para dizer, tirar as dúvidas, entender como é que eu cheguei onde eu cheguei, falar sobre coisas específicas dos negócios, dores específicas dos negócios e dos desafios desses times. E eu acho que isso faz uma grande diferença, cara. Você se colocar disponível e aberto a ouvir e se sentindo confortável para falar também com cada uma das pessoas da companhia. Super legal. E além do time, o CTO, se você não está uma empresa puramente de tecnologia, que só faz o produto tecnológico e vende esse produto, você tem outras áreas da companhia, né? Ele está dentro de um ambiente onde você tem... Se é um ambiente B2C, marketing B2C, você tem recursos humanos, você tem o seu líder, que é o CEO, normalmente, né? O CTO normalmente responde para o CEO, às vezes, em outros tipos de empresa, pode responder para uma área, sei lá, para o CFO, para outras empresas, mas em geral o CTO responde para o CEO. Tem a questão, tem pessoas de produtos, às vezes o CTO faz ou não faz o papel do CTPO, que é o cara que toma conta de produtos. Então, no caso, na Web Motors, a gente fala com o pessoal de produtos, tem uma CPO de produtos. Então, essa relação, manter essa relação fluida e poder compartilhar, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de negócio, com a discussão que acontece no seu comitê executivo ou na diretoria, também é importante. Então, é navegar horizontalmente, bem, entre as áreas, conseguir se relacionar e contribuir e receber contribuições das outras áreas, ao mesmo tempo que você trabalha de forma vertical dentro do seu time para poder contribuir o máximo possível para o negócio que você está inserido. Então, no final das contas, é relacionamento, tudo é relacionamento e tecnologia combinados. Daniel, tem uma pergunta. Eu fiquei prestando atenção na tua formação, né? Você é um cara que se preparou com diversas experiências para chegar na posição que está. O quanto que essa formação que você teve ampla te ajuda mais ou menos na cadeira que você está sentado hoje, que imagino que se trata menos de tecnologia do que gestão, né, de todo esse universo aí que você se referiu. Cara, eu acho que é muito importante você se permitir se expor às mais diversas experiências e aprender ao máximo com essas experiências é crítico. Acho que para qualquer executivo, qualquer posição, né? Mesmo que você tenha, por exemplo, CTO, ele precisa ter essa veia técnica. É importante, eu acho. Né? Na minha carreira eu sempre dei muita importância para isso. Eu meto a mão na massa até hoje. Eu codifico até hoje. Eu não posso deixar de fazer isso. Eu tenho que saber o que está acontecendo para poder contribuir. Senão eu vou ser uma figura lá distante, que o cara vai olhar, não vai respeitar, ainda mais no mundo de tecnologia. Se você não é um cara técnico, as pessoas vão te respeitar. A opinião do cara, o cara nunca meteu a mão na massa, ou meteu a mão na massa quando era em COBOL, há muito tempo atrás, o cara é uma coroa, né? Não é assim, né? Então, tem ainda a questão técnica muito relevante, muito presente, mas você precisa se expor e se inserir nesse contexto maior, que é como a tecnologia contribui para o negócio, não a tecnologia por si só. E para isso, toda essa minha experiência de lidar, cara, quando você funda um business do zero, Marcão sabe disso também, cara, você joga nos 30 posições. Você defende, ataca, você está na torcida, você é árbitro, você está em todas as posições. Então, essa possibilidade de ter vivido isso me deu uma riqueza de experiências que eu acho que se eu não tivesse passado por esse momento de empreender, eu não teria tido, além das indústrias por onde eu passei. Então, cara, é crítico. Eu acho que para você ser um profissional completo, quanto mais experiências você tem, quanto mais você se permite se expor a situações que são completamente desconfortáveis no primeiro momento, mais você aprende, mais você cria casca, mais você traz ferramentas para te ajudar no dia a dia. Legal, muito bom. Então, na startup, você coloca muito mais a mão no código, mas na empresa grande, liderando centenas de pessoas, você ainda também codifica. Não pode fugir jeito, disso, não tem né? jeito. Você fica muito longe do problema, né? Se você for olhar o código da moto, deve ter quase zero código meu em produção. Tá? Não é esse o meu objetivo. Quando eu codifico, por exemplo, com todo esse advento de IA que tem por aí. Se você pegar os processos das empresas tradicionais de tecnologia como um todo, mesmo as mais ágeis, da ideia até a entrega da solução, você passa, sei lá, meses. Se é muito rápido, semanas. Só que nesse mundo que a gente vive hoje, com um mundo de mudança constante, a IA é assim hoje em dia. Uma semana uma coisa está valendo, semana seguinte é outra coisa que está valendo. Você não tem agilidade, inclusive, na exploração e no aprendizado,
e a exploração passa por você pegar aquilo que você está aprendendo e colocando em prática, você não consegue aprender, você não consegue aplicar aquilo de forma efetiva no seu negócio. Então, lá no Emotus, o que a gente fez? A gente criou um time de R&D, separado do time de produtos, que tem um processo de trabalho muito mais ágil, muito mais exploratório, muito mais exposto ao risco do que um processo de produto tradicional, que tem diversos passos para ir te protegendo desse risco durante a cadeia toda de entrega de valor. Nesse mundo, eu codifico pra caramba. No mundo do produto, eu não posso ser o cara que vai botar o código em produção. Tem que ser o meu time. Mas esse mundo é colaborativo. Sou eu e mais meia dúzia de pessoas trabalhando em conjunto, multidisciplinar, de diversas áreas, inclusive tecnologia, inclusive produtos, mas que o ciclo de trabalho é tão rápido, o aprendizado é tão rápido, que todo mundo tem o direito de botar a mão na massa. Então, ainda mexo em código. Legal, muito bom. E aí você precisa ter um monte de gente boa com você, né, para formar uma equipe. E você trabalhou fora, trabalhou muito aqui no Brasil. Tá fácil montar a equipe aqui, o profissional do Brasil? Como que você compara? Cara, é sempre um desafio, né? É sempre um desafio. Pessoas, é muito engraçado, né? Tem essas piadas que você fala com o pessoal de recursos humanos. Pô, recursos humanos é o máximo, só tem problema, pessoas. Tecnologia é o máximo, não tem problema, pessoas estão aí. Sem pessoas a gente não faz nada. É assim, ninguém consegue fazer as coisas sozinho. E além da questão, problema entre aspas, né? Além da questão você ter que lidar com as pessoas e saber lidar com as pessoas, você encontrar as pessoas certas é um grande problema. Como é que você resolve isso? Não adianta, cara. Assim, você tenta ao máximo no processo de seleção, da mesma forma como eu falei de produto, você tem um processo de seleção. Para a seleção mitigar os riscos, né, de você encontrar a pessoa certa ou a pessoa errada. Né? Então você tem que ter um processo de seleção que absorva tanto questões técnicas da sua avaliação, quanto questões comportamentais, valores, soft skills, coisas do tipo. Então, esse é um grande desafio em qualquer realidade, qualquer empresa, no Brasil, no exterior. Mas aqui no Brasil a gente tem uma flexibilidade maior. O brasileiro ele tem essa característica, tem uma flexibilidade maior nas suas experiências, você tem experiências mais ricas. E se você for comparar um cara de tecnologia no Brasil, um cara de tecnologia lá fora, normalmente o brasileiro tem mais ferramentas, teve exposição a mais situações diferentes. Então, escolher um brasileiro para uma tarefa, normalmente, incrivelmente, chega a ser mais fácil de você, quando você está no mercado lá fora, que você tem pessoas muito especializadas, muito verticalizadas no conhecimento, né? Então, cara, é um grande desafio, sim, mas faz parte do dia a dia. E é divertido. Legal, muito bom. Com a pandemia, isso forçou assim, o mundo inteiro a aprender a trabalhar remoto, né? Aí agora, com o tempo, começou o híbrido, algumas empresas estão indo para o presencial. O que você acha que funciona bem para a área de tecnologia? Eu acho que você tem que, assim, em geral, o modelo híbrido é um modelo bacana, porque você consegue equilibrar as questões das dificuldades do dia a dia, de você o transporte nos grandes centros, nas grandes cidades é super complexo. Aqui em São Paulo não é diferente, né? Você pode morar assim, numa linha reta a 10 minutos de trabalho, você pode chegar a demorar mais de 1 hora para chegar no trabalho. É um problema. Mas acho que o equilíbrio ideal seria você ter um pedaço presencial, um pedaço... É o meu ponto de vista. Tem pessoas que preferem mais só o presencial, pessoas que acham melhor o remoto. Eu acho que nada substitui a relação presencial entre as pessoas. A comunicação é muito mais do que a voz e a imagem que você está vendo ali. A comunicação passa por diversos sentidos que você usa no dia a dia que você consegue exercer presencialmente. Então, ter equilíbrio é o que eu acredito que é o melhor. Puxa, às vezes tem um talento, tem uma pessoa que é super boa, que não tem aqui, você não consegue encontrar em São Paulo, você encontra um cara longe. Cara, por que não? Né? Isso vai depender de empresa para empresa, cultura da empresa, direcionamento da empresa, mas vou pensar o que eu acredito, é isso. Legal, muito bom. Medir a performance de quando está remoto, o presencial é igual ou não? Assim, as mesmas métricas, indicadores? Tem um jeito certo? Tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver com onde você está inserido, o ambiente está inserido. Se for perguntar para mim, eu prefiro buscar métricas relacionadas ao resultado. Tem métricas que são métricas, aí vou ser um pouco técnico agora, são lagging indicators, que são métricas que você percebe depois do fato, e tem os early indicators, que você consegue medir durante o fato. Então, em tecnologia, eu vou começar a ser técnico de novo. Tem um grupo de métricas que o pessoal chama de DORA Metrics. São métricas que medem o processo. Você consegue entender no meio do processo as coisas estão indo bem. Se a pessoa está remota, ela está presente, não faz diferença. E o trabalho de tecnologia é um trabalho que funciona em equipe. Você identificar a performance individual de uma pessoa é super difícil. Porque você pega o melhor desenvolvedor do mundo,
Se o QA que está do lado, se o processo de produtos que foi anterior não foi bem feito, o trabalho daquela pessoa não vai ser boa, não vai performar. A entrega da pessoa não vai performar. Então, a dinâmica que se mede normalmente é uma dinâmica de equipe, né? Claro que você consegue, na gestão, identificar, né, as pessoas no dia a dia, mas o resultado, o que você entrega em tecnologia é um trabalho de uma equipe inteira, não é um trabalho de um indivíduo só. Não tem como uma pessoa sozinha fazer tudo. Então, medir performance é complicado. Por isso que eu prefiro olhar para resultados, outcomes, e não muito para o que acontece no meio do caminho. O que acontece no meio do caminho é para você ir redirecionando, melhorando o seu processo, mas o que realmente faz a diferença é a qualidade da entrega, a quantidade de erros que você está introduzindo, quanto tempo demora para você recuperar, né, uma situação de erro para uma situação de estabilidade e a frequência de mudanças que você consegue colocar no ar. Essas são as métricas. Quanto mais rápido, com melhor qualidade, introduzindo menos erros, e quando introduz erro, quanto mais rápido você consegue recuperar, essas são as métricas principais que a gente costuma olhar. Legal, muito bom. E para estruturar a equipe, tem um modelo ideal hoje? É Squad, né? Está muito na moda. Usar metodologia ágil sempre? Como que é? Cara, de novo, vai depender da cultura, vai depender da predisposição da companhia. A agilidade já foi vista como a resposta para tudo. Depois passou a ser mal vista porque foi mal aplicada, né? Você tinha aquela figura do Scrum Master, etc., que hoje em dia você não encontra muito mais, né? O que eu acredito é mais num processo que a gente chama de puxado, onde ao invés de você empurrar coisas, a capacidade do time puxa as demandas. Então o time tem que ser capaz de puxar as demandas. É um processo meio que parecido com o Kanban, mas, de novo, não tem resposta certa para isso. Depende do produto, depende da cultura, depende do processo. Você está, por exemplo, numa empresa super regulada, você precisa passar por diversos gateways de qualidade antes de colocar uma coisa em produção, não necessariamente o processo ágil vai ser a melhor solução, 100% ágil. Mas não, você está numa empresa onde você precisa ser rápido nas suas mudanças, precisa responder rápido às questões de mercado, menos regulada, aí talvez um processo mais ágil faça sentido. Não tem uma resposta certa para tudo. Acho que o negócio do CTO é isso, né? Ao longo você vai tendo tanta experiência que você fala assim, nunca tem um jeito certo, né? Depende do ambiente que você está, depende da urgência, do desafio que você tem. Então, não existe pegar uma bandeira e ficar pendurado assim, não, eu sou o cara ágil, eu sou o cara waterfall, não existe isso. Cara, qual que é a melhor solução para aquele ambiente, para aquele desafio específico? É sempre isso que você tem que pensar. Não tem a melhor linguagem de programação, o melhor framework, né? Tem o melhor para aquele problema, né? Exato. Por exemplo, caso prático, de novo, bem técnico, né? Putz, o pessoal programa muito, sei lá, em .NET, em Java, por exemplo. Não, em TypeScript, essas linguagens, né? Cara, com AI, por exemplo, o framework principal, desde a época de Machine Learning, desde a época de Data Science, é Python. Então não adianta, cara. Você tem que ser multilinguagem, você tem que aprender de tudo. Tem que ter, como eu falei, o máximo de ferramentas no seu cinto de utilidade do Batman, vamos dizer assim, né? Você tem que saber de tudo. Então, não, você carregar qualquer bandeira, cara, não faz sentido. Cada desafio traz a sua melhor ferramenta ou uma oportunidade diferente para resolver. E aí você falou que gosta de pôr a mão no código. Qual que é o raciocínio ali? Quando eu tento desenvolver internamente, eu contrato uma consultoria, eu contrato um SaaS, como que você lida Legal. SaaS hoje tem uma discussão interessante com AI e vibe coding aí, depois a gente pode até falar, mas o que eu acredito que eu acho que tem que ser, e eu acho que a maioria das pessoas pensam parecido comigo, eu acho, né? Você terceirizar o que é core da sua companhia não faz muito sentido. Se você quer ter um diferencial, se você é uma empresa tech-oriented, se o seu negócio precisa de tecnologia, hoje em dia a maioria dos negócios precisa, né? Se você tem um diferencial que você quer trazer para o mercado, né? Você terceirizar esse diferencial é você entregar sua propriedade intelectual na mão de terceiros. Tanto do ponto de vista de governança quanto do ponto de vista de negócio não faz muito sentido. Então, o core do negócio, acredito eu, se você é uma empresa tech, tem que ser feita com tecnologia. E o que você chama de empresa tech? Sei lá, o mercado financeiro hoje pode ser considerado tech, o mercado de seguros pode ser considerado tech, o mercado de saúde pode ser considerado tech. Então, você quer introduzir tecnologia para resolver um problema, aquilo que é core do seu problema, você faz. Aquilo que não é core, você contrata. Por exemplo, você vai escrever um RP do zero? Não vai. Você vai contratar um RP. Vou escrever um CRM do zero? Pô, não. Tem um monte de CRM no mercado. Tem desde o Salesforce às soluções open source, né? Para que eu vou fazer uma coisa se já existe uma solução no mercado? A não ser que eu seja uma empresa de CRM. A não ser que eu seja uma empresa de RP. Aí eu vou escrever. Então, aquilo que é core da sua empresa, vai lá e desenvolve. O que não é, poxa,
terceiriza, não tem problema. Legal, muito bom. O assunto de hoje é IA, né? É hype ou é real? O quanto está mudando a estratégia das empresas e o que você já está fazendo? É real. Assim, qual é o problema de qualquer novidade tecnológica? Como você aplica, em que situações você vai aplicar. Você dizer que você está usando IA só por dizer que você está usando IA, ou você aparecer num press release em algum lugar como hype de mercado, realmente não vai te levar a lugar nenhum. Com qualquer tecnologia, você tem que ter um critério para você adotar. E o critério principal é qual o resultado que isso vai trazer para você. Então, se você tem um resultado claro que você quer atingir na adoção de uma tecnologia, IA, por exemplo, exemplo clássico de IA. Poxa, eu tenho aqui diversas posições de atendimento na minha equipe de CX ou de Customer Success, que seja, e tem um pedaço aqui do trabalho que é um pedaço que é super, cara, toda hora responde a mesma coisa. Toda vez as pessoas perguntam as mesmas coisas. Tem um FAQ que as pessoas não acessam, mas fazem questão de entrar no canal de atendimento e fazer perguntas. Você criar um agente de IA para resolver problemas desse tipo é fácil. É o que nós chamamos de low hanging fruit. Você vai lá e faz, porque certamente você vai ter savings aí. Vai ser muito mais barato você ter o IA respondendo mais rápido, mais eficiente, do que ter uma pessoa respondendo ali. Por exemplo, no nosso mercado aqui da Web Motors, existe uma dificuldade muito grande do comprador entrar em contato com o vendedor. Se você tem um vendedor, um lojista, nem sempre o lojista é muito digitalizado. E aí, o próprio lojista perde negócio porque ele não responde rapidamente ao consumidor. E aí o consumidor vai lá e pergunta para outro lojista, aquele que responder primeiro, ou que responder melhor, é que vai provavelmente receber aquele cliente, vai provavelmente vender o carro. Então, esse momento, o momento de atendimento ao cliente, e o cliente hoje em dia na internet está acostumado a ser respondido rápido, o senso de urgência das pessoas é muito maior. Se você coloca um agente de IA no meio, super bem feito, com acesso a todas as suas informações, com acesso a todas as suas ferramentas, e que possa fazer, às vezes, de um pré-atendimento, uma qualificação daquela conversa, para que depois o lojista possa pegar e trabalhar, também é um cenário de alta performance. O nosso case principal, que a gente colocou no ar na Web Motors, foi justamente esse. A gente aumentou em 11 vezes, cada vez esse número muda, porque vai cada vez melhorando, né? 11 vezes o engajamento do cliente com o vendedor. Imagina, o cara respondia, metade das vezes o cara fazia uma pergunta para um vendedor, metade das vezes não era respondido. Olha só, aí você já tem uma ineficiência enorme. A experiência do cliente é péssima e o vendedor perde a oportunidade da venda. Coloca um agente de IA no meio, que responde a 100% das perguntas, se muda completamente o patamar da relação com o seu cliente. Então, você tem que adotar IA naquele lugar onde aquilo vai causar uma real diferença para o seu negócio. Se você usa IA por IA, estou usando aqui IA para, sei lá, não sei nem pensar, cara, eu sou tão viciado em pensar em resultados de objetivo, só por usar, cara, você provavelmente não vai dar certo. Então, onde está a bolha, que é o que se discute tanto de IA? Eu acho que está nesses casos das pessoas que não têm critério, não usam e não buscam o tempo todo atingir o resultado que era o objetivo inicial da implementação. Uma solução de IA, você não coloca no ar e vai embora. Ela não é uma solução determinística, né? Você não consegue prever o que o IA vai falar. Você precisa monitorar, você precisa fazer tuning o tempo todo do seu cenário para que cada vez mais se aproxime daquele que é o que você objetivava no começo. Então, pega na mão do IA, vai até o fim, até chegar onde você quer, que você consegue chegar. Então, mais ou menos isso que eu acho que está acontecendo. Não é hype, eu diria, só é hype para aqueles que estão adotando por adotar. Se você adota com um cenário que faça muito sentido, que você escolha um cenário que faz sentido para o negócio, normalmente os impactos são significativos. Legal, esse exemplo que você deu parece que encaixa perfeitamente que só a IA resolveria a escala, né? É humanamente impossível. Impossível. Né? Você resolver essa conversa assíncrona, né? Como é que você resolve exatamente para 100%? Como você vai responder a 100%? Por exemplo, fim de semana, não tem ninguém trabalhando, as lojas não abrem no domingo, mas os compradores estão lá, ávidos na Web Motors, buscando carros e querendo tirar dúvida. E quem vai tirar a dúvida do comprador? Né? Quem vai marcar uma visita para segunda-feira de manhã? Olha só a oportunidade. Não tem ninguém trabalhando na loja, então o IA resolve esse problema. Muito bom. E a preocupação com a segurança, a privacidade, porque os usuários hoje têm aquela, será que estão usando meus dados, está treinando a IA? Qual Super importante isso. Isso é uma preocupação para todo mundo que é líder de tecnologia. Existe uma governança em volta do uso de IA. Porque se você usa um ChatGPT desses, né, no dia a dia, ou um Gemini, ou um Grok, né, qualquer que seja uma solução dessas de IA conversacional, se você for ler lá nos termos de uso, eles vão usar os seus dados para treinar uma nova versão do modelo. Da onde eles vão tirar a melhoria? Né? Daí. Né? Como é que você faz, então?
Você não pode usar essas soluções no ambiente corporativo, num ambiente onde você tem uma preocupação com segurança da informação. Você tem que usar soluções que são privadas. Praticamente todos esses mesmos players oferecem uma versão da solução deles que eles garantem que é exclusiva para os clientes e os dados dos clientes não são utilizados para treinar o modelo. E você precisa, como de forma consciente, de forma governada, adotar ferramentas que são assim. Tem um monte de ferramenta por aí que está aparecendo, você tem que escolher aquelas que são seguras. E, além disso, quando você for criar uma solução para o cliente seu, você precisa deixar isso claro para ele também se sentir confortável, né? Ao mesmo tempo que você precisa monitorar o comportamento, como eu falei, da IA. Se a IA não é determinística, você precisa ter uma solução que observa o que está acontecendo aqui na interação entre seus clientes e o IA o tempo todo, para que ele te levante a mão, opa, a IA está alucinando, opa, a IA foi tóxica aqui, a IA não seguiu uma diretriz ética. Então você tem que ter alguma coisa observando a sua IA, normalmente é outra IA, né? Que a gente chama de LLM as a judge, olhando o que está acontecendo para te avisar quando alguma coisa sai dos trilhos. Então, bastante coisa, não é facinho assim não, mas é bem factível. É quase uma metacognição, a IA aprendendo com a IA, né? Isso, né? Por isso que até tem que ser outra IA, né? Você não usa a mesma, porque senão ele vai ter os mesmos vieses daquela IA que está cometendo aquele erro. Então ela vai achar que está tudo bem. É que nem você falando se você está indo bem ou mal, né? Fazendo uma autocrítica. IA não é muito bom nisso. Então você tem que usar outra IA para olhar para a IA que você está julgando, vamos dizer assim. Legal. E aí você deu um exemplo disso usando a IA para fora, né? A relação do cliente com as empresas e para dentro, numa área de desenvolvimento. O quanto está ajudando? O impacto é gigantesco, né? Se você for pensar, o que é uma linguagem de programação? É uma linguagem. Já está no nome. E esses modelos são modelos de linguagem. São Large Language Models, modelos de linguagem. Então, uma das línguas que esses modelos falam é a linguagem de programação. E a linguagem de programação é tão mais simples que a linguagem do dia a dia que eles são excelentes normalmente em programação. Então, se você adota de uma forma consciente também, né, olhando as melhores práticas, uma solução dessa de IA para codificar, se aumenta a produtividade do seu time com certeza. Então, é caro, mas o preço que você gastaria para fazer aquela mesma coisa com mais pessoas é muito maior. Então, se você fizer um case bem feito, você medir o impacto da IA nas suas equipes, você consegue chegar a uma conclusão se o IA vai ou não vai trazer benefícios. Normalmente traz, porque quem já brincou com isso sabe, porque a produtividade aumenta significativamente. Tá uma corrida entre os modelos ali, né? Cada dia tem um modelo novo. O que você espera? Assim, tem muito mais um salto. Teve um salto grande ali, acho que 2022, 2023, que o ChatGPT da versão 3, 3.5, começou a alucinar muito menos, né? Uhum. Você acha que tem mais algum grande salto? Tem. No fim do ano passado saiu o Gemini 3, que alcançou resultados incríveis cognitivos que nenhum outro modelo tinha conseguido. Aí esse ano já saiu o ChatGPT 5.2, quer dizer, tem sempre melhoria. Se a gente vai continuar crescendo nessa velocidade, eu não sei, não tem como prever. Alguns especialistas, até os caras que inventaram essa tecnologia, que é o Transformer, a tecnologia que está por trás disso tudo, acham que existe um limite para isso. As grandes empresas de tecnologia não estão apostando o contrário, que não tem limite, que vão atingir o que se chama de AGI, que é a inteligência genérica, né? A inteligência como se fosse do ser humano, né? Inteligência geral, como se fosse do ser humano. Mas, cara, esse é um negócio que está tão em movimento que você não tem como prever, né? O modelo que a gente trabalha hoje é o modelo de linguagem. Tem pessoas falando de modelo de visão de mundo, worldview models, são modelos mais complexos. Gente, vamos aqui comer pipoca. Claro que a gente vai assistir e vai participar desse filme, mas comer pipoca para assistir o que está acontecendo aí e participar, porque tem muita coisa ainda por vir, eu acho. Legal, muito bom. E aí, para finalizar aqui, uma última pergunta um pouco mais polêmica. A IA vai matar a área de desenvolvimento? A gente vai ver a IA gerando código, fazendo code review, testes e pondo em produção sozinha? O que eu acredito? Né? São camadas de abstração. Há muito tempo atrás, a linguagem de programação era muito complexa. Né? Você precisava programar em uns e zeros, a linguagem de máquina. Isso foi se desenvolvendo, né? Aí veio outras linguagens por cima, cada vez mais fáceis, cada vez linguagens e frameworks mais fáceis, aí surgiu uma linguagem nova. Como você instrui a IA a fazer o que você quer? E o grande desafio é, para você poder instruir a IA para fazer o que você quer, você tem que ter essa visão holística de tecnologia, de arquitetura, de segurança, essa visão. E não é qualquer um que tem isso. Então, o próximo profissional de tecnologia tem que ser um profissional que saiba ter essa visão holística, para poder pedir para a IA fazer o que você quer. Hoje em dia, já tem muita gente fazendo isso.
Se você tem essa visão profunda de tecnologia, você consegue julgar se o trabalho que a IA está fazendo está indo no caminho certo ou no caminho errado, você consegue colocar coisas em produção com a IA, sim. Cara, muito legal. Acho que foi uma aula aqui hoje. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui, Daniel. Não, foi um prazer. Foi um vídeo talks mais técnico aqui, falamos coisas mais bits e bytes, mas não adianta, né? A gente está aqui para falar sobre isso mesmo. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.